né? O irmão também, o irmão Nilton foi lá me pegar. Nildinho, não é isso? Naldinho, isso aí. Gente boa, já deu um monte de peça de roupa para minha esposa. Falou, olha, eu vendo roupa, está aqui com você, eu sei que você gosta de academia, já deu uns mostruários para ela. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Pastor Edson me deu aqui um tema para estar pregando e falou, David, você pode ficar à vontade ou você prega sobre esse tema. Eu falei assim, você manda, pastor, o que o senhor quiser. Então, o tema de hoje era experimentando Jesus tomar sobre si as nossas dores e feridas. E nos foi entregue também 2 textos, o texto de Isaías 53 e o texto de Gênesis capítulo 45. E eu vou estar usando um pouco mais o texto de Gênesis 45, porque está falando aqui do encontro de José com seus 10 irmãos, na verdade com seus 11 irmãos, né? Esse aqui é o segundo encontro que ele tem com os seus 10 irmãos, mais o irmão dele mais novo, que era Benjamim. E eu quero ler então com vocês 3 versos aqui para a gente entender do que nós iremos tratar nessa noite. Eu vou ler com você então aqui no capítulo 45, verso de número 5 ao verso de número 8. E depois eu irei ler com vocês o verso 41, o capítulo 41, melhor dizendo. No capítulo 41 nós iremos ler o verso 51 e o verso 52. E ele vai dizer o seguinte a partir do verso de número 5. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, ou para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para lhes salvar a vida com grande livramento. Amém? Só para a gente entender aqui o contexto daquilo que nós lemos, eu sempre gosto de trazer isso, porque talvez tenham pessoas aqui nessa noite que não estejam tão familiarizadas assim com as Escrituras Sagradas. Esse texto aqui é um encontro que José tem com os seus 11 irmãos. Ele agora está mostrando quem ele é, ele agora está dizendo quem ele é. A história de José começa no capítulo 37 do livro de Gênesis e vai até o último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50. É a pessoa mais falada, mais narrada aqui no livro do Gênesis, mais do que qualquer outro patriarca, mais do que Abraão, mais do que Isaac, mais do que Jacó, o seu pai. Então, o autor do Gênesis, Moisés, ele gasta mais tempo falando de José do que dos patriarcas. A gente só tem uma interrupção aqui no capítulo de número 38 do livro do Gênesis, quando ele vai tratar aqui sobre aquela questão do levirato ali de Judá e de Tamar, do sogro e da nora. Então, do capítulo 37 ao capítulo de número 50, nós temos a vida de José. E no capítulo 37, Moisés começa então narrando, nos dizendo o seguinte no verso de número 2. José teve um sonho e era de idade de 17 anos. Quando José sonha, ele era ainda um adolescente, uma pessoa que estava saindo da sua adolescência e indo para a juventude. E nós sabemos qual foi o sonho que ele teve. Ele teve o sonho ali onde aquelas estrelas, a lua e o sol se dobravam diante dele, onde as espigas se dobravam diante das espigas dele. E ele vai contar isso para os seus irmãos. E quando ele conta isso para os seus 10 irmãos, a gente está falando de 10 aqui porque Benjamim nessa época não estava ali no meio desse povo. Quando ele conta ali, os irmãos dele ficam com inveja, com ciúmes, e vão tramar então a morte de José. É assim que começa a vida de José. Mas eu quero ler com você aqui algo para que eu e você possamos entender, e eu creio que tem muito sentido aquele tema que o pastor Edson nos deu para essa noite. Deus levando sobre si as nossas dores e as nossas feridas. Porque a Bíblia vai dizer, e se você quiser anotar, e se você quiser grifar aí na sua Bíblia, é interessante, porque a Bíblia diz o seguinte: José, quando ele sonha, capítulo 37, verso 2, ele tinha 17 anos. Capítulo 41, verso de número 46, diz que quando o sonho de José foi concretizado, ele já tinha 30 anos. Então, entre o sonho e a concretização do sonho, existe um processo.
E o processo é doloroso. E as coisas não acontecem da forma como a gente almeja, as coisas às vezes não acontecem da forma como a gente pensa, não acontecem da forma como a gente quer. Porque entre o acontecer, ou entre o sonhar e entre o acontecer, José passou por muitas aflições. José passou por traição, José passou por injustiça, José passou por esquecimento, José passou pela traição, José passou por muitas dores. E então, como então as coisas aconteceram dessa forma naquele texto que nós acabamos de ler aqui, que é o verso de número 5 ao verso de número 8 do capítulo 45, aonde ele diz, olha, vocês não estão entendendo, não foram vocês que me enviaram para cá. Quem me enviou para cá foi o Senhor, e o Senhor me enviou com um propósito. Qual foi esse propósito? Para preservar a vida de todos vocês. Foi este o propósito. E aí, então, como entender, diante de tudo isso, o processo que José passou? Estou falando isso, eu estou me adiantando um pouco na narrativa da nossa mensagem de hoje, porque mesmo que você não seja familiarizado com a Bíblia, você conhece a história de José o Sonhador. Você conhece a história de José do Egito, que já foi tema, inclusive, de novela, nas nossas televisões. Então, no capítulo 41, verso 51, verso 52, nós temos uma informação preciosíssima. Nós temos aqui o segredo de José para prevalecer diante de tudo isso e para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E quais foram, ou quais são essas chaves, ou quais são esses segredos que José nos mostra aqui no capítulo 41, do verso 51 e verso 52? Diz o seguinte, o nome dos dois filhos de José. Ao primeiro, ele chamou de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. E ao segundo, ele chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Ou em algumas outras versões, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então vamos lá de forma pedagógica para a gente entender. Eu gosto muito de dar aula, né? Então, de forma pedagógica para a gente entender. O nome do primeiro filho de José foi? Ó, gente, se você não repetir comigo, eu volto por tudo lá atrás, tá? O nome do primeiro filho de José foi? O nome do segundo foi? Então, se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, ou um subtema, porque o tema o pastor Edson já nos deu, se eu fosse dar um subtema hoje seria, antes de Efraim nascer, Manassés precisa vir à luz. Deison, o que é isso? Muitos de nós queremos prosperar, muitos de nós queremos vencer na vida, muitos de nós queremos um Efraim. Deus me fez, Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aonde eu sofri, aonde eu fui afligido, Deus me fez prosperar. Muitos de nós queremos prosperar. Quem não quer prosperar está com um problema psicológico, está com um problema mental. Ninguém tem sonho dizendo, eu gostaria tanto de ficar em último lugar, gostaria tanto de ser derrotado, eu gostaria tanto que minha vida familiar, minha vida financeira, minha vida sentimental fosse destruída. Eu acredito que ninguém pensa assim. Todos nós, em sã consciência, pensamos o seguinte, todos nós queremos ter uma vida, seja em qualquer área da vida, todos nós queremos prosperar. É ou não é verdade? Todos nós queremos ter vitórias. Mas só tem um problema. Muitas vezes nós queremos prosperar, nós queremos ter vitória, mas nós não queremos deixar as coisas do passado para trás. Aí ele vai dizer o seguinte, ao primeiro ele chamou de Manassés. Por que Manassés? Porque Deus me fez esquecer dos sofrimentos que eu vivi. Então deixa eu te dizer algo aqui, meu irmão. Não adianta pedir um Efraim para o Senhor, não adianta pedir vitória, não adianta pedir para que Deus nos faça avançar, para que Deus nos dê vitória, se Manassés não nascer primeiro. Primeiro a gente precisa ser tratado por Deus. Primeiro a gente precisa ser curado das nossas mágoas. Primeiro nós precisamos ser curados da nossa amargura. Porque José só chega onde ele chegou porque ele foi curado primeiramente. José só chega ao governo do Egito, porque antes dele governar o Egito,
ele pôde governar os seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções. Não tem como prosperar sem antes Manassés nascer em nossa vida. É interessante que quando a gente olha para o passado e a gente vê um homem chamado Hipócrates. Hipócrates é um grego que veio 4 séculos antes de Cristo Jesus, e ele é conhecido como o pai da medicina moderna. Quem fez medicina sabe o que eu estou falando. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: antes de você perguntar se a pessoa quer ser curada, pergunte se ela está disposta a largar ou abrir mão de tudo aquilo que traz a enfermidade sobre ela. Muitos de nós queremos ser curados, mas nós não estamos dispostos a abrirmos mão daquilo que nos fere, ou daquilo que nos machuca, daquilo que nos causa a doença. É por isso, e eu vou só te dar um exemplo, que Jesus lá no tanque de Betesda, em João capítulo de número 5, verso de número 38, se não falha a memória, ele vai dizer o seguinte para aquele homem que estava há 38 anos ali no tanque de Betesda, aquele coxo, aquele aleijado. Ele pergunta o seguinte: queres ser curado? Porque a grande questão é, muitos de nós queremos curas, mas nós não queremos abrir mão daquilo que nos adoece. Quantas pessoas não conseguem avançar na vida, quantas pessoas não conseguem prosperar, porque estão levando sobre si amarguras, porque estão levando sobre si coisas que aconteceram no passado e não conseguem mais perdoar. Quantas pessoas feridas. Gente, se a gente fizer um estudo sobre José, esse José do Egito, a gente iria falar, esse homem tinha tudo para ser um homem debilitado psicologicamente. Ele tinha tudo para ter doenças psíquicas seríssimas, muito sérias. Porque quando ele tem esse sonho, um menino de 17 anos de idade, ele vai contar aos seus irmãos, e todos eles eram mais velhos do que ele. E ao contar os 2 sonhos, ele estava achando que os irmãos iriam partilhar da felicidade com ele. Ele estava achando que os irmãos iriam se alegrar com ele. Aqueles que deveriam guardar, aqueles que deveriam proteger a vida de José, agora estão tramando contra a vida de José. No sonho, e a gente precisa entender isso, que às vezes existe uma diferença entre sonho e realidade. E a nossa realidade muitas vezes não condiz com os sonhos que Deus tem para nós. Às vezes, a realidade nos choca. E um dos maiores ladrões de sonhos, de projetos, eu não estou falando de sonhos pessoais, porque o José aqui não teve um sonho pessoal. O sonho de José foi um sonho vindo da parte de Deus. E muitas vezes os nossos sonhos, ou os sonhos que Deus tem para nós, muitas vezes não se concretizam na nossa vida porque nós somos os maiores vilões dos nossos sonhos. E por que nós somos os maiores vilões dos nossos sonhos? Porque muitas vezes a realidade não condiz com o sonho que Deus tem para nós. Entre o sonho e a realização, ou a concretização do sonho, existe um processo. E esse processo muitas vezes passa por momentos duros, por momentos difíceis, por momentos de injustiças, por traições, por abandonos. Mas eu vejo tudo isso na vida de José. E José não abriu mão do seu sonho. No capítulo de número 39, ele sonha. No capítulo de número 39, a Bíblia diz que tinham ali as estrelas, o sol e a lua, todos se prostrando diante de José. O segundo sonho diz que ele estava recolhendo os feixes e todos os feixes dos seus irmãos se dobravam diante dos feixes ou do feixe de José. Este era o sonho, capítulo 37. Antes do capítulo terminar, a gente vai ver que a realidade de José era contrária ao sonho. Por que a realidade de José era contrária ao sonho? Porque ainda no capítulo 37, a Bíblia diz que os seus irmãos tramam contra ele, colocam ele dentro de uma cisterna, pensando eles em matar ou não José. O que nós vamos fazer com José? Então acompanha comigo aqui, de forma pedagógica, acompanha comigo aqui.
O sonho, José por cima e seus irmãos por baixo. Você está comigo ou não? É isso, gente? Está comigo ou não? Então tá bom. O sonho, José por cima e os seus irmãos. Realidade do capítulo, no final do capítulo 37, José na cisterna e os seus irmãos por cima. A realidade nem sempre condiz com as expectativas que Deus tem para nós. E você vai ficar com o quê? Com os sonhos de Deus, com as expectativas de Deus, com os projetos de Deus? Ou você vai deixar que a sua realidade de hoje seja maior do que o projeto que Deus tem para você? Nenhuma realidade, nada que nós vivemos hoje é maior do que os planos que Deus tem para as nossas vidas. O povo estava no cativeiro babilônico. Jeremias capítulo 29, verso 11. Todo mundo sabe esse verso de cor e salteado. O povo na Babilônia, o povo desanimado, o povo entristecido, o povo sem nenhuma expectativa. Estavam achando que estavam desesperançados e desamparados. Aí Deus aparece para aquele povo através do profeta Jeremias, que havia ficado lá em Jerusalém. E nessa carta que chega para os cativeiros, para aqueles que estavam no cativeiro babilônico, Jeremias vai dizer no capítulo 29, verso 11: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de shalom, de prosperidade, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Nem sempre. Capítulo 37 começa com José por cima. O capítulo 37 termina com José por baixo. E agora ele vai passar por uma das piores coisas que um ser humano pode passar: traição. Porque a gente não é traído por pessoas que estão longe de nós. A gente não é traído por colegas. Nós não somos traídos por inimigos. Nós somos traídos por quem? Por pessoas próximas. Por pessoas que dizem que nos amam. E agora então está passando aquela caravana dos ismaelitas, dos midianitas, ismaelitas. E aí então eles resolvem vender, melhor dizendo, José para aquela caravana. E aí então encerra-se o capítulo 37, nós temos um pulo para o capítulo 39, José chega no Egito. José no Egito, ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. Como é que é o nome desse cara? Não confunda Potifar com Boitifar, tá? Era Potifar. É certo que o pessoal do Egito, depois daqueles problemas, começou a chamar Potifar de Boitifar. Então, o que acontece ali? A Bíblia vai nos trazer essa narratória no capítulo 39, nos 3 primeiros versos, que o Senhor era com José. Sabe por quê? José agora estava numa terra distante. José agora estava longe da sua família. José agora estava longe do seu pai. José estava longe da guarita. José estava longe da proteção dos seus familiares. Mas Deus estava com ele. Ele tinha essa convicção e ele tinha essa certeza que Deus estava com ele. Ele não abria mão de tudo aquilo que Deus havia dado para ele há alguns anos atrás. E a Bíblia continua nos trazendo essa narrativa no capítulo de número 39, nos 3 primeiros versos, dizendo: e o Senhor era com José. José estava no Egito, mas Deus era com José. Não importa onde nós estejamos, não importa se nós somos traídos por pessoas que nós amávamos, não importa se as injustiças aconteceram na nossa vida, não importa a situação, a circunstância que estamos vivendo, nós precisamos nos lembrar de algo. Aquilo que Moisés disse ao povo no capítulo 31 de Deuteronômio, depois o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 13, verso 5: eu sempre estarei contigo e nunca te abandonarei. O profeta Isaías chega a pronunciar para aquele povo que estava também no cativeiro babilônico, achando que o Senhor havia se esquecido dele. Isaías vai dizer o seguinte: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, que não venha se compadecer do filho que ela ainda amamenta? Porém, todavia, se uma mãe se esquecer do seu filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de vós.
Às vezes as pessoas se esquecem de nós, mas Deus nunca se esquece. A Bíblia diz agora que ele estava na casa de Potifar. E Potifar confiou tanto nesse homem, via que Deus era com aquele homem. Ele disse o seguinte: olha, você vai administrar toda a minha casa, você só não vai poder tocar na minha mulher. Mas a mulher de Potifar se apaixona por José e fica doida por José, fica apaixonada por José. E eu quero abrir aqui um parênteses. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do... Há um tempo ou não tem? Há um tempo ou não tem, gente, por Deus? A gente quer, às vezes, as coisas do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo, pastor. E é interessante, pastor Edson, que quando eu vejo aqui a vida de José, tem algo interessante. Porque o pai de José, Jacó, ele casa, primeiramente, ele queria Raquel. E Labão faz uma lambança e entrega a Lia. E ali, então, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Raquel. Lia tinha filho, você espirrava perto de Lia, Lia engravidava. Aí, não satisfeita, daqui a pouco Raquel fala assim: não posso ter filho, então vou dar a minha serva Bila. Aí, daqui a pouco, Lia pega e fala assim: não, então vou dar a minha serva Zilpa. Todo mundo tinha filha, Lia, Bia, Zilpa, menos Raquel. Raquel não tinha filho. Aí eu olho assim para toda essa conjuntura de coisas que está acontecendo. Por que Deus vai cerrar a madre de Raquel? Porque no tempo determinado José nasce. Deison, por que no tempo determinado José nasce? Eu vou te provar. Porque se José, quando ele chega no Egito, a Bíblia diz no capítulo 37, verso 2, que José tinha 17 anos. Quando José chega no Egito, ele tinha aproximadamente de 17 para 18 anos. Ele estava no auge da força. Ele era um escravo que tinha valor. Se ele tivesse tido esse filho com Raquel anteriormente, quando ele chegasse no Egito, ele não seria um servo de muito valor. Ele não chegaria onde Deus gostaria que ele chegasse. Olha como é que tem um propósito para todas as coisas. Às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, às vezes a gente não entende o caminhar de Deus, como Deus vai escrevendo as coisas, e Ele vai escrevendo as coisas certas por linhas certas. Se José, ou se Deus não tivesse cerrado a madre de Raquel, José não ia chegar no Egito com a idade que ele chegou, com o valor que ele chegou, e ele não entraria, ou ele não estaria na casa de Potifar. Deus foi preparando todas as coisas antes mesmo de José nascer, para que quando José, tudo já havia sido determinado por Deus. Quando José chegasse no Egito, para ele chegar na casa de um homem que fosse proeminente, de um homem que fosse influente, e ele vai exatamente para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar veio uma injustiça. E que injustiça é essa? A pior coisa que tem, eu não sei você, mas você já foi acusado de coisa que você nunca fez? Já foi? Não, gente, é isso, eu vou vir para Natal, então. Pelo amor de Deus, eu vou vir para Natal, tá bom demais. Isso acontece em Vitória. Gente, uma das coisas que mais gera ira no ser humano é isso. É você ser acusado de algo que você não cometeu. E José, ele vai parar na prisão, ele não vai parar na prisão como depois com uma manobra de STF, de escondendo o cara, nada disso. Ele entra naquela prisão por uma calúnia, por uma difamação. Ele vai para aquela prisão por conta de uma mentira. Porque ele foge da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar diz: olha, ele quis me agarrar. Ele vai para aquela prisão, e a Bíblia diz que mesmo na prisão, Deus o fez prosperar. Você está entendendo que não é o lugar onde a gente está, é com quem nós estamos que nos faz prosperar ou não? Porque ele começa a prosperar no Egito, na casa de Potifar. Depois ele está numa prisão, e mesmo na prisão, José está prosperando, José está avançando. Injustiçado, depois de uma traição, depois de injustiças, José está prosperando. Você está entendendo por que o nome do primeiro filho dele foi Manassés? Porque não tem como, gente, a gente prosperar carregando amargura.
Ninguém prospera levando sobre si rancores e feridas. Ninguém prospera, ninguém chega onde Deus quer que chegue. Você pode ter potencial, você pode ter conhecimento, você pode ter sabedoria, você pode ter network, mas se você for uma pessoa amargurada, se você não deixar Deus tratar as suas feridas, se você não deixar Deus tratar com as suas dores, se você não deixar Deus tratar com aquilo que te deixou enfermo, você nunca vai chegar no propósito onde Deus quer que você chegue. E aí lá naquela prisão, o negócio começa a dar tão certo, que um dia, 2 funcionários de Faraó, eles estão ali naquela prisão, o copeiro e o padeiro, e eles têm um sonho. E a pergunta de José foi interessante para aqueles 2 homens ali no capítulo de número 40. Perguntou assim: por que vocês estão tristes? Eu não sei, gente, eu nunca vi gente alegre na prisão. Mas ele pergunta: por que vocês estão com esse semblante caído? E aí eles vão dizer o seguinte, tanto o copeiro quanto o padeiro: porque nós tivemos um sonho e nós não sabemos qual é a revelação deste sonho. E então no verso de número 7 do capítulo 40, José vai dizer o seguinte: mas o Deus que interpreta sonho lhe dará a interpretação destes sonhos. Aí o copeiro conta, primeiro o copeiro conta, aí o copeiro fala sobre o sonho dele e fala assim: olha, a interpretação desse sonho é o seguinte: dentro de 3 dias você será liberto. O padeiro olhou aqui e falou assim: uau, a interpretação foi muito bacana. O José, eu também quero saber qual a interpretação do meu sonho. Ele vai dizer o seguinte: dentro de 3 dias, Faraó vai te decapitar. E aí quando aquele copeiro sai, o último verso do verso de número 40 é José falando o seguinte: copeiro, só te peço uma coisa, lembre-se de mim quando você estiver diante de Faraó. Lembre-se de mim. A Bíblia diz, olha aí, acompanha comigo aí, capítulo 41, verso 1 e verso 2. O copeiro saiu. E o copeiro saiu e a Bíblia diz que passaram-se 2 anos. 2 anos. Gente, tem coisa pior do que você ajudar alguém e depois essa pessoa se esquecer de você? Não é ruim? Você fala assim: olha, eu te ajudei tanto quando você estava passando pelo vale, eu te ajudei tanto quando você estava passando aí por aquele tempo de enfermidade, eu fiz tanto por você. Deixa eu te pedir uma coisa só, não se esqueça de mim nessa prisão, não. Você é uma pessoa influente, você é copeiro do rei, o rei, o faraó coloca nas suas mãos a vida dele, porque você sabe que a função de copeiro não é a função de alguém copeiro igual hoje, que serve um cafezinho, não. Era a pessoa que experimentava todos os líquidos e que ingeria toda a comida antes de Faraó comer. Se tivesse alguma coisa envenenada, antigamente uma das maiores estratégias de guerra para eliminar um rei, eliminar alguém grande, era exatamente através do envenenamento. Então aquele homem era um homem braço direito de Faraó, copeiro. Era um homem a qual Faraó entregava a sua própria vida. E ele está dizendo o seguinte: lembre-se de mim, porque eu sei que você é uma pessoa influente. Eu sei que você pode fazer algo por mim na posição que você se encontra. E a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que não é esquecimento. A pessoa não fez, não é porque ela esqueceu. É porque existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Eu volto aqui e te lembro. A Bíblia diz que depois desses 2 anos, quem foi que teve um sonho? Faraó. Faraó teve um sonho onde 7 espigas comiam, 7 espigas magras ou 7 espigas mortas, elas comiam aquelas 7 espigas com vigor, e 7 bois magros comiam aqueles 7 bois gordos. E ele teve esse sonho e ninguém conseguia interpretar. Agora vem o copeiro. Você já parou para imaginar se José sai logo no primeiro ano, no primeiro mês da saída do copeiro?
ele jamais seria lembrado pelo copeiro, ele jamais estaria diante de Faraó. Gente, não importa onde a gente está, o que eu acho fenomenal é isso. Aquele homem que era hebreu, aquele homem que foi vendido pelos seus irmãos por uma caravana dos ismaelitas, aquele homem que vai para a casa de Potifar como escravo, aquele homem que agora está numa prisão, ele está sendo lembrado, ele está sendo falado no palácio. Não importa onde você está, pode ser que tenha gente hoje falando de você no palácio. A Bíblia diz então que o copeiro se lembra e vai dizer o seguinte: Rei, Faraó, eu me lembrei, quando eu estava na prisão, teve um homem que interpretou e tudo aconteceu conforme o padeiro havia sonhado e conforme eu havia sonhado. Esse homem está lá na prisão e fala assim: mande chamar este homem agora. A Bíblia diz que José vai até onde Potifar estava, ou melhor, até onde Faraó estava. Ele vai até lá, ele se apresenta a Faraó, ele traz a interpretação do sonho, mas a Bíblia diz no capítulo 41 o seguinte: fala assim, eu posso te dar uma solução para os seus problemas? Eu não quero apenas trazer uma interpretação, eu quero solucionar os problemas, porque problemas precisam ser solucionados, problemas precisam ser encarados de frente, problemas a gente não pode se afugentar, a gente não pode correr de problemas, porque senão os problemas vão se avolumando. E José foi tão ousado, porque ele vai dizer para Faraó o seguinte: eu sei como lidar com este problema. Ele vai falar, é mesmo? E qual a solução? Então José traz a solução. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus fez com que Faraó inventasse um cargo que não existia lá no Egito. Deixa eu te falar algo aqui, e eu vou terminando. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma doença. Eu não sei qual o nível de problema que você está vivendo. Talvez você olhe assim e fale, mas isso ainda não existe. A solução para este problema não existe. A solução para essa enfermidade não existe. E ninguém nunca viveu isso, o que eu estou achando que eu possa viver ou que eu tenho que viver. Deixa eu te dizer algo aqui, queridos, sem fugir da explanação bíblica. Não existia governador em Faraó, lá no Egito. Essa função foi inventada para que José pudesse assumir debaixo de Faraó uma função que Deus havia falado com ele há 13 anos atrás que ele assumiria. Então fique tranquilo, meu irmão, se não existe, Deus já programou porque vai existir. Se ninguém nunca foi curado dessa enfermidade, fique tranquilo, porque Deus tem poder para curar e talvez você seja a primeira. Talvez você esteja vivenciando algo que ninguém nunca viveu. Fique tranquilo. Não existia governador no Egito. Foi uma função inventada por Faraó. Para quê? Para que o sonho de José, que Deus havia dado a José, fosse concretizado. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que cria coisas. E talvez você esteja precisando viver essa gênesis, esse início de todas as coisas, essa criação. Como viver essa gênesis? Como viver essa criação? Primeira coisa, vem aqui só para lhe trazer essa informação e para você sair daqui hoje com essa frase martelando na sua mente. Efraim nunca vai vir à luz se Manassés não nascer primeiro. Existem coisas que nós precisaremos deixar para trás. Existem coisas que nós precisaremos deixar Deus tratar nas nossas vidas. Existem coisas que nós precisaremos deixar vir à luz. Quais são as coisas que nós estamos carregando, que nós precisamos apagar hoje da nossa vida? Que precisamos deixar Deus tratar hoje na nossa vida? Quais são os Manassés? É a falta de perdão? É rancor? É amargura? Que ferida é essa que você está carregando há tanto tempo? Que tem te impedido de avançar? Que tem te impedido de caminhar para os desígnios, para os propósitos que o Senhor já estabeleceu para você?
Quais são essas hemorragias que não foram estancadas ainda, porque você tem impedido Manassés de vir à luz? Deus hoje quer trazer um Efraim. E José só fala isso para os seus irmãos no capítulo 45, versos 5 e 8, porque Manassés já havia nascido, porque Manassés já tinha vindo à luz. Fiquem tranquilos, não foram vocês que me trouxeram para o Egito, foi o Senhor que me trouxe para cá, e Ele me trouxe com um propósito, Ele me trouxe com um plano, com um projeto. E sabe qual é esse projeto? Para que vocês, para que a casa do meu pai, para que vocês, meus irmãos, não morressem, para que a vida de todos vocês fossem preservados. Só uma pessoa que passou pela cura divina pode olhar para os seus traidores, pode olhar para os seus algozes, pode olhar para aqueles homens que cometeram tantas injustiças e falar: eu estou aqui para guardar a vida de vocês e para proteger a vida de vocês. Quais são os Manassés que precisam vir à luz nessa noite? Deus quer trazer um Efraim, Deus quer trazer cura. É interessante que ele vai dizer, Efraim significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, no lugar onde mais sofreu, no lugar onde você mais foi acometido de injustiça, no momento de maior sofrimento, no lugar de maior sofrimento da sua vida, Deus vai trazer cura, Deus vai te fazer prosperar. Eu quero terminar com você em pé, lendo com você Gênesis capítulo 50, que é esse texto que José vai trazer aqui no verso de número 2. Ele vai terminar o último capítulo falando então aos seus irmãos, um dos textos mais belos que nós temos aqui. Ele vai dizer então no verso de número 19, verso de número 20, verso 19, verso de número 20 do verso 50, do capítulo 50. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bênção, para que a vida de vocês hoje fosse preservada e a vida de muitos. Por isso vocês não precisam temer, porque eu sustentarei vocês. Eu quero repetir com você, eu quero terminar essa frase do verso de número 20 do capítulo 50. Porque eu creio nesse Deus que transforma o mal em bênção. Toda artimanha, tudo aquilo que tramaram, tudo aquilo que falaram assim, é o fim, não vai dar certo. As cisternas que muitas vezes nós passamos, as injustiças que muitas vezes nós vivemos, as cadeias e os grilhões que muitas vezes tentam nos prender para que nós não possamos chegar no propósito de Deus. Toda cisterna, toda venda, toda escravidão, todo presídio, todos os grilhões tem um propósito. E José entende isso. E ele vai terminar dizendo isso para os seus irmãos: vocês tramaram o mal, mas o meu Deus transformou o mal em bênção. Você acredita que o Deus de José é o seu Deus? Você acredita que mesmo tramando mal contra você, Deus pode transformar todo o mal que tramaram contra você em bênção? Então deixa eu te dizer, meu irmão, não vai ser cisterna, não vai ser caravana de ismaelitas, não vai ser casa de Potifar, não vai ser prisão, não vai ser esquecimento, nada disso vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Só tem uma coisa que pode impedir: se você hoje não deixar Manassés vir à luz. Pessoas desajustadas psicologicamente, pessoas desajustadas emocionalmente, pessoas feridas, pessoas rancorosas, não conseguem governar
povos e nações. José chega como governador do Egito. Faraó abre, cria aquela função, porque ele viu algo em José. Existem coisas que têm nos impedido de chegarmos aonde Deus quer. E talvez seja exatamente aquilo que tem sangrado dentro de nós. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Porque nessa noite, eu acredito que Deus quer que Efraim nasça na sua vida, na sua casa. Eu acredito que Deus quer que o seu casamento prospere. Eu acredito que Deus quer que sua família prospere, que suas coisas prosperem, que a sua vida prospere. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu estou falando aqui de coisas que têm valor, não de coisas que têm preço. Coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar uma boa cama, mas o dinheiro não compra um sono. Você pode fazer uma boa festa de casamento, mas o dinheiro não compra um lar de felicidade, um lar de alegria. O dinheiro pode fazer ir para outros países de férias, mas o dinheiro não compra a paz que excede todo o entendimento. Deus hoje quer te fazer prosperar. Mas Manassés precisa nascer. Precisamos deixar Deus curar aquilo que nos feriu. E entender que para tudo existe um propósito de Deus determinado. E que até o mal, o nosso Deus é poderoso para transformar em bênção. Injustiças serão transformadas em bênção na sua vida. Esquecimentos serão transformados em bênção em sua vida. As dores que você vivenciou, os esquecimentos que você passou, tudo que você vivenciou, Deus vai transformar todo mal em bênção. E você vai viver um Efraim na sua vida. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, porque sabemos que nós não temos condições, muitas vezes, de nos curarmos. Muitas vezes, Senhor, nós não temos força para tirar dentro de nós tudo aquilo que tem nos causado mal. Mas, Senhor, nesta noite, como nós aprendemos com a vida deste homem chamado José, antes dele prosperar, antes dele avançar, antes dele crescer, antes dele governar a nação mais poderosa de toda a terra naquela época, antes de o Senhor criar um cargo e uma função para que os desígnios do Senhor fossem estabelecidos na vida de José, José aprendeu algo, que ele precisava deixar Manassés vir à luz. Ele precisava deixar que o Senhor o curasse de todas as feridas, de todas as dores do passado. E como foi falado aqui nesta noite, em Mateus 11, 28, o Senhor disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque o Senhor tem alívio para nós. Provai e vede, porque o meu jugo é leve e suave, e em Ti nós encontramos descanso, Pai. Pai, nesta noite, nós queremos avançar, nós queremos que tudo aquilo aconteça na nossa vida. Todos os sonhos, todos os projetos, nós não queremos que nenhum dos Seus planos, Senhor, se frustre nas nossas vidas. Mas para isso, Senhor, nós entregamos os nossos passados dolorosos e pedimos agora, Senhor, venha com uma intervenção, que possamos perdoar aqueles que para os homens são imperdoáveis, mas nós queremos, Senhor, deixar para trás. Nós queremos fazer como José diz: Manassés, porque o Senhor me fez esquecer. E sabemos que só o Senhor tem poder para isso nas nossas vidas. Senhor, que se existe aqui alguma raiz de amargura, se existe aqui, Senhor, alguma raiz de ressentimento, que esta noite, Senhor, fique para trás, porque sobre nós está nascendo o Efraim do Senhor, está nascendo um novo tempo, um tempo, Senhor, aonde a maldição se transformará em bênção, aonde as coisas ruins nós veremos a mão do Senhor prevalecendo,
e nós iremos, Senhor, prosperar. E nós iremos dizer, como Josué disse no capítulo 24, no verso 15, nós serviremos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.